De uns tempos pra cá, surgiu muito aquela cultura de dizer que personagens é literalmente você. Até porque um personagem que passa por várias tragédias ou grandes aventuras é literalmente aquele cara que fica dentro do quarto jogando videogame ou assistindo anime. Mas tem um personagem que de fato representa a gente. Ele é literalmente a gente. Claro, se você for um homem e se você for pobre. Tô falando do David de Cyberpunk. Esse personagem é literalmente a gente. Principalmente você que tá assistindo esse vídeo que mora aqui no Brasil. Ser homem e ser pobre dentro do Brasil, cara, é difícil. Falo isso por experiência própria. E bem, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o David Martinez, de Cyberpunk e Red Runs. Então se você tem interesse sobre esse vídeo, já deixa seu like. Se você é novo, se inscreve aqui no canal e deixa seu hype aqui para ajudar esse vídeo a ter um alcance maior. Agora sem mais enrolação, vambora pro vídeo. O David, ele é um garoto pobre, filho de uma única mãe, já que seu pai nem mesmo aparece na série e é mal citado. David vive numa situação de sobrevivência, já que a sua mãe é enfermeira e o único dinheiro que ela ganha é para eles terem o básico ali. Até porque eles vivem em Night City, uma cidade onde os pobres têm muito pouco e os ricos esbanjam riqueza e ostentação. Basicamente não tem um meio termo se você vive em Night City. Ou você vive na grande riqueza, ou você vive na miséria. Às vezes nem tendo o básico. O David vivia junto com a sua mãe, e ela queria muito que o David se tornasse alguém importante e por isso pagava uma escola muito cara para ele. O maior sonho dela era ver o David lá no topo da Torre Arasaka, já que era uma das grandes indústrias que tinha em Night City. Porém, o David era um personagem um pouco mais realista comparado à sua mãe. Ele via que aquilo ali era praticamente impossível, não adiantava de nada ele estudar numa escola cara, já que aquilo não ia garantir que ele ia estar algum dia no topo da Torre Arasaka, e por isso ele preferia estar ali em algum trampo para tentar ajudar a sua mãe. Devido as despesas do David ser muito cara no colégio, ele hackeou o sistema e usava um programa pirata, para assim ele não precisar pagar pelo programa mais caro, já que aquilo consumia muito dinheiro da sua mãe, e ele via que a sua mãe chegava muito cansada em casa e às vezes nem tinha tempo para conversar um pouco com ele. Só que pelo fato do David usar um programa que era pirata, isso acabou dando um problema no sistema quando ele foi para aula. Acabou que isso rendeu um grande custo para a mãe dele que ela tinha que pagar. Então a sua mãe meio que aceitou um trabalho ali para ganhar um dinheiro a mais, para assim tentar pagar essa despesa do David. Até que um dia, eles por azar, acabaram se encontrando no meio de um fogo cruzado entre duas gangues, já que em Night City não tinha muita lei. Se você era rico, você tinha poder. Se você era pobre, você não tinha nada. Já que a polícia daquele local era muito corrupta. Então os ricos pagavam vários mercenários para cometer crimes pelas cidades. E isso não dava em nada, já que estamos vivendo no ano de 2077, onde praticamente quase todo mundo, na maioria, é mais máquina do que humanos. Então as pessoas praticamente já não tinham muita humanidade. As pessoas não ligavam o que acontecia com as outras. E devido à mãe do David e eles estarem no meio do fogo cruzado, acabou que a sua mãe bateu o carro e capotou. E nisso ela se machucou de forma grave. E assim os paramédicos chegaram e viram que a mãe do David não fazia parte do programa Premium. Então deixaram ali ela e foram resgatar as outras pessoas que faziam parte desse pacote. Devido à mãe do David ter demorado muito para ser resgatada, ela acabou morrendo nessa situação. Uma das coisas que a mãe do David deixou para ele foi o cyberesqueleto, que no caso ela ia tentar vender aquilo para conseguir um dinheiro a mais, já que fazia parte de uma gangue de mercenários. Nesse ponto da história, o David ele simplesmente fica perdido e desesperado, porque ele não sabia mais o que fazer, já que a sua mãe tinha morrido, e o David ele sempre seguia a vontade e o sonho da sua mãe, que o sonho da sua mãe era ver ele no topo da Arasaka. Só que agora, para que ele ia fazer esse objetivo? Para que ele ia continuar estudando, já que a sua mãe tinha morrido? Simplesmente o David perdeu aquilo que era mais importante na vida dele. Basicamente a motivação dele ali de trabalhar, de conseguir ter uma vida melhor, era simplesmente para tentar ajudar a sua mãe, porque ele queria ver sua mãe feliz, queria ter um tempo a mais com ela. Só que ela simplesmente morreu, então o David se viu ali perdido. O que ele ia fazer agora? Qual era o objetivo de vida dele? Pois até o ponto ali, o único objetivo dele, que era dar uma vida melhor para sua mãe, simplesmente tinha ido por água abaixo. Sua mãe tinha morrido. E devido a isso, o David acabou entrando no mundo do crime, já que o cyberesqueleto que a sua mãe tinha pegado para vender, ele acabou implantando nele mesmo. E querendo ou não, ele teve que se envolver com a gangue do Manny, já que aquele esqueleto era para ser dele. Então, para pagar a merda que o David tinha feito de implantar o esqueleto nele, ele acabou fazendo serviços pro Manny e assim entrando pro mundo de mercenários, ou seja, o mundo do crime. E claro, todo mundo sabe que entrar pro mundo do crime é um mundo sem volta. Você não vai conseguir nada de bom nesse mundo. Dentro da gangue, o David conheceu a Lucy, onde foi uma garota que ele acabou se apaixonando, mesmo ela tendo enganado ele ali logo quando eles se conheceram. E bom, o David meio que agora ele tinha um novo objetivo, que era simplesmente tentar de alguma forma
fazer a Lucy feliz. E como o sonho da Lucy era ir para a Lua, o David colocou na cabeça dele que o sonho e objetivo dele agora era fazer a Lucy ir para a Lua. E bom, é muito interessante ver que eu acho que poucas pessoas perceberam isso, mas o David meio que tinha uma carência materna ali devido a sua mãe ter morrido. Então ele acabou vendo isso na Lucy. Beleza que ele se apaixonou por a Lucy. A relação que ele tinha com a sua mãe e com a Lucy era duas coisas totalmente diferentes. Uma, ele tinha um amor materno, e outra, ele tinha um amor normal, já que ele estava apaixonado e queria ficar com a Lucy. Mas é muito interessante você perceber que o mesmo objetivo que ele tinha com a mãe dele, ele passou para a Lucy. Ele precisava de uma pessoa ali, uma presença feminina, simplesmente ali para ele ter um objetivo na vida. Eu acho que muitas pessoas não perceberam isso. No momento que a Lucy apareceu e ficou mais próxima do David, ele acabou vendo ela ali como uma espécie de presença materna. Eu sei que existe muitas piadas dentro da internet que falam que garotas verem os caras para namorarem, caras mais velhos, como uma presença paterna. Mas isso também acontece com os homens. Muitos homens às vezes veem sua namorada como uma presença materna ali. Eu sei que o caso do David é um caso muito diferente do que acontece na vida real e tal, até porque você simplesmente não perde a sua mãe e vai atrás da namorada. Mas tem essa ligação entre a Lucy e a mãe do David. Devido ao David tentar realizar o sonho da Lucy, ele acaba se metendo em muitos problemas. Até que acontece que no final, né, ele acaba morrendo pro Adam Smash. Beleza, Davi, você falou muito sobre o David, falou como é o jeito dele e tal, mas por que o David é literalmente a gente? Bom, amigão, o David basicamente ele representa uma pessoa que nasce na base da sociedade, ou seja, uma pessoa que nasce pobre num sistema opressor. Nós brasileiros, a gente tem muita dificuldade de conseguir crescer na vida se a gente vem da pobreza. E sim, o David era a mesma coisa. O David, ele era um cara pobre e ele tinha noção que ele nunca ia conseguir ser rico na sua vida. Só que a sua mãe sempre colocava na cabeça dele e tentava ser otimista que com os estudos ele ia acabar se tornando rico e ficando no topo da Arasaka. Só que o David tinha noção que isso não ia acontecer. E bom, isso acontece com muito de nós. Nossos pais sempre falam pra gente que a gente se estudar muito, se esforçar, a gente vai ser rico algum dia e vai poder ter uma vida muito boa. E assim, de fato isso não tá errado. Dependendo em que formação você tiver no futuro, você vai ter uma vida boa e até mesmo tem chance de se tornar rico. Só que a grande realidade é que a maioria das pessoas, elas não conseguem isso. Muitas pessoas se formam e às vezes têm a mesma vida que o pai teve, tendo simplesmente o básico ali para sobreviver. E é claro, tipo, ter uma internet, ter seu videogame, ter seu transporte, mas tem uma dificuldade para conseguir essas coisas. Hoje no Brasil, irmão, ser adulto é difícil. É muita coisa para você pagar e você recebe pouco. Não é à toa que tá tendo essa treta toda aí da escala 6x1, porque simplesmente o brasileiro ele trabalha muito, ganha pouco e não tem direito nem de viver. E é basicamente o que acontecia com a mãe ali do David. Ela praticamente nem tinha tempo de ficar com o filho dela, vivia trabalhando e acabava que não conseguia nem mesmo pagar direito as contas de casa. E devido a isso ela queria que o David se tornasse rico. E a mesma coisa acontece com muitos de nós. Nossos pais colocam a esperança que se a gente estudar muito, a gente vai acabar se tornando rico. Só que a verdade não é essa. Para você se tornar muito rico hoje em dia, ou você nasce herdeiro, ou você acaba tendo sorte ficando famoso na internet. Não é à toa que muitos de nós, inclusive eu, tá aqui na internet, tá tentando virar digital influencer por causa que é a maneira, entre aspas, mais fácil de se tornar rico hoje em dia sendo pobre. A gente pode dar exemplos de pessoas que eram pobres e se tornaram ricas graças à internet, como o Luva de Pedreiro, por exemplo. O moleque vivia lá no interior, por causa de um vídeo besta, ele acabou se tornando rico. E por isso que o David representa a gente, porque tipo, a gente não vai conseguir ser rico só com estudo. Você consegue até ter uma vida legal, uma vida tranquila, você ainda vai ter que viver num sistema onde você vai ter que trabalhar muito para conseguir o mínimo ali. E sim, dependendo do que você trabalhe ou se forme, você pode até ter uma vida tranquila ali, conseguir uma esposa, ter filhos, mas o seu tempo ainda vai ser curto. E eu não sei se vocês perceberam, dentro do anime Cyberpunk, não tem um grande vilão. Claro que tem um Adam Smash ali que mata o David, mas qual é o principal vilão do David em Cyberpunk? Como diria o meu amigo João Bosco, também editor desse vídeo, o maior inimigo do David é a própria cidade de Night City. Night City é a grande vilã do David, onde o sistema daquela cidade simplesmente fez um jovem que só queria ter uma vida normal acabar se tornando um grande criminoso e ter aquele final trágico. E basicamente o maior vilão de nós brasileiros médios é o próprio Brasil. O sistema do Brasil é nosso maior vilão. E bom, por isso que eu digo, o David é literalmente a gente. E bom, esse foi meu vídeo sobre o David. Possa ser que eu tenha falado muita coisa sem nexo, até porque esse vídeo praticamente é um desabafo pra mim de forma de conteúdo.
Mas enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião sobre o David e o que você acha sobre ele, o que você acha dessa reflexão que eu fiz sobre esse personagem. Enfim, deixa aqui embaixo nos comentários. E é claro, não se esquece de deixar seu like, se você é novo, se inscreve aqui no canal. Bom, é isso, até o próximo vídeo.